Não fosse o teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam trevas e escuridão. Fosse a tua cruz, a minha vida glorificaria as coisas do mundo. Não fosse o teu sangue puro e limpo derramado, eu estaria morto. Fosse o teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam trevas e escuridão. Fosse a tua cruz, a minha vida glorificaria as coisas do mundo. Não fosse o teu sangue puro e limpo derramado, eu estaria morto. É pela dor, é pela cruz, é pelo sangue, pelo sangue de Jesus. É pela dor, é pela cruz, é pelo sangue. A vida está no sangue, a vida está no sangue dele. A vida está no sangue, a vida está no sangue de Jesus.
Você ouve agora, pela Rádio Menorá, o programa Pela Fé. Pela Fé. Diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, que já é fim do tempo da sua milícia, sua iniquidade está perdoada. Uma boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha. Estamos iniciando mais uma programação da Rádio TV Menorá, programa Pela Fé. Hoje, nessa terça-feira, dia 23 de maio, às 11 horas da noite. Participe com a gente, compartilhe e deixe seu comentário. Boa noite, você que está ligado com a gente. Tem muita gente dando boa noite aqui nessa live, feita ao vivo. Todo mundo ansioso, né, Ed, pela participação do ministro, que é apenas uma terça-feira por mês. E aí a nossa audiência aumenta muito, porque a gente sabe que muita coisa que é liberada através aí da participação do ministro pode trazer respostas ao seu coração, ao meu, e até muitas vezes compartilhar esse link vai fazer com que muitas pessoas recebam curas, recebam direções para as suas vidas, porque o propósito da Rádio TV Menorá é esse, nos alimentar espiritualmente, fortalecer a nossa fé. Quero dar boa noite também para o meu colega aqui, para o Ed. Boa noite, Ed. Boa noite, Magali. Boa noite também ao Jarnes, que está conosco aí, retomando então o programa Pela Fé. A gente ficou aí alguns dias sem poder fazer e estamos retomando aí com a graça, né, com a participação aí do ministro da palavra. Sejam todos então muito agraciados com esse programa. A gente conta com vocês aí para estar compartilhando, comentando, interagindo conosco aqui na live, porque com certeza a tua participação aqui, ela conta muito para que esse programa seja muito edificado. E não é só nós aqui, desse lado da câmera, não é só você que está aí do outro lado da câmera que faz parte de todo esse processo de edificação. Nós vamos agora para o bloco comercial, onde os investidores do reino, que são empresários, são autônomos, são famílias que também investem no reino, fazem propaganda na rádio, na TV Menorá, que são veiculadas em todos os programas de rádio, ajudam financeiramente a manter toda essa obra expandindo e essa obra crescendo. Você pode também se tornar um investidor do reino e pode colocar o ombro debaixo dessa carga. Então é muito importante a gente permanecer aí nesses próximos minutos sabendo quem são essas pessoas que estão também investindo e que fazem parte deste programa. Antes vamos falar um pouquinho, divulgar nossa agenda aqui, né? Que na sexta-feira a gente tem então culto de recepção em Caxias do Sul, dia 26/5 às 8 horas. E no sábado a gente tem um encontro micro-regional em Caxias também. Que todos possam estar conectados conosco lá então.
Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a MA Coatings, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça, a Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. Você tem realidade de que você tudo pode naquele que te fortalece? Você pode sim. Na Arca Regularizações de Imóveis, você pode fazer regularizações de terra, terrenos, inventários, averbação de casas e aquele tão sonhado projeto da casa própria. Está precisando regularizar essa área na sua vida? Vem pra Arca, em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Fone 559-9938-5233. Arca te espera. Regularize aqui. Ei você! Hoje é dia de comprar roupas novas na Doce Encanto Modas. Roupa masculina, feminina, infantil e as mais lindas roupas de cama. Tudo que você procura com o melhor preço. Fale com a Dalva e fique por dentro das novidades. 479-8882-7920. Rua N. Padilha 43, bairro Taboão, em Rio do Sul. Doce Encanto Modas, vestindo toda a família. Lupinheiro Unhas e Depilação. Manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel. Depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304, em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. 24 horas no ar com muito conteúdo pra você acessar. Tudo que você sempre quis pra ter uma vida plena e muito feliz. Programas pra toda a família que transformam, iluminam. Aqui você faz programa que deseja assistir nos canais que pesquisa pra todas as áreas da sua vida. É a TV Menorá, 7 lâmpadas pra iluminar. É a TV Menorá, operando pra você melhorar. Ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos, exaltemos
Busquei o Senhor. Já estamos conectados com o ministro da palavra. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Jones. Boa noite a Magali, Ed e toda a audiência do Pela Fé, o nosso programa aí, que na virada do dia, né? Das terças e quintas, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, ministro, pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, participando do programa Pela Fé, e que Deus possa te usar grandemente a edificar a nós e também nossos ouvintes com esse assunto aí, né, que o senhor trouxe através da nossa amiga aqui do estúdio, Magali. Convidei o ministro da palavra a estar falando conosco sobre a palavra. Óbvio, né? O livro de Ruth. Um livro curto, lá do Antigo Testamento, que muitas vezes é uma história perdida, uma história bem triste. Muitas pessoas evitam, Ed, ler a história de Jó, ler a história de Ruth, se animam a ler outras histórias, né? Mas como é importante a gente extrair desses livros e dessas situações tão difíceis os princípios de Deus. Então tem muitas coisas nas entrelinhas e eu fiquei muito curiosa porque o Espírito trouxe aí através da programação da Rádio TV Menorá esse livro, a importância da meditação neste livro. Sérgio, fala pra gente um pouquinho, começa falando daquele louvor que é tão pouco tocado, que é o Mente Santa, que fala de um pequeno trecho ali do começo do livro de Ruth. Fala um pouquinho pra gente dessas inspirações que Deus te trouxe quando tu começou a meditar no livro de Ruth. Eu creio que foi no início dessa meditação, né? Quase todos os louvores da igreja advêm de meditações e inspirações do Espírito Santo. São pouquíssimas, eu creio que não. Então, é um livro que fala sobre Cristo e a igreja, né? Sobre a redenção do povo pecador, sobre o livramento de Deus da condenação eterna. É um livro que trata muito, assim, da salvação judicial e orgânica, né? As duas coisas. É um livro que fala da glorificação também, né? É um livro que mostra como um cristão deve proceder na presença de Cristo, como Cristo atua na vida das pessoas também, como esse livro. Então o louvor realmente começou, esse louvor parece que é Mente Santa mesmo o nome, começou com uma pitadinha desse livro, né, ali, uma citação para mostrar que quem quer o Senhor não tem barreiras, né? Ruth respondeu, né, não insista comigo, né, porque eu não vou deixar de te seguir, porque em ti eu senti a luz divina e eu não quero me afastar dela, né? Então, isso mostra, né, Sérgio, que precisa ter uma experiência. A gente precisa ver Cristo em alguém. A gente precisa. E veja como ela discerniu a presença intensa da luz divina naquela vida da sua sogra, né? Eu creio que isso não era um momento em que já estava na viuvez, ela sempre sentiu algo naquela mulher que prendeu ela, né? Despertou e prendeu ela com desejos cada vez mais intensos em seu coração de aprofundar a sua relação com aquele Deus que ela sentia naquela mulher. E ela recebeu por meio daquela mulher bem semelhante a um processo de osmose que ocorre, esse tipo de visitação do Espírito Santo em nosso interior. Quando você chega numa presença de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo,
é impossível você não ficar desejoso de servir Deus, de se entregar para Deus ou de se irar contra Deus, né? Duas coisas acontecem. É contagiante, né? Contagiou essa mulher. Normalmente as sogras, elas contagiam as noras de uma outra maneira, né? Verdade. Mas Verdade. eu vejo nesse livro que quando ela vai se despedir das suas noras, ela chama elas de filhas e beija elas e chora com elas, né? Então ali a gente percebe que existia uma relação muito íntima, uma relação muito sincera de uma para com a outra, né? E a leveza com que Noemi tratou as duas noras naquele momento de despedida, não querendo impor, forçar absolutamente nada, de fazer com que o Deus dela fosse posto goela abaixo das noras. Aquilo ali chama muita atenção, a leveza com que ela faz aquilo, né? A paz com que ela trata o assunto, né? E vendo as tradições de origem delas, né? Então é para a gente ver que não é pela persuasão humana que as pessoas vão aceitar o nosso Senhor, e sim pela maneira de nós vivermos na dependência do Espírito e fluindo do Espírito, né? É isso que vai atrair as pessoas para o reino de Deus. Exatamente, a gente vê assim que a Noemi teve ali 10 anos para inculcar então, né, a palavra, o testemunho, né, no coração delas, e num coração germinou realmente. E como é importante, né, a gente está sempre procurando assim testemunhar, viver aquilo que a gente está aprendendo, porque em algum momento realmente Deus pode fazer aquele fruto aparecer, né? Ministro, olha só, tem uma coisa que me chama a atenção aqui, porque através da vida de Noemi, Ruth também foi grandemente provada ali, foi aquele momento onde então da despedida que seria, né? E então Ruth teve a oportunidade de voltar, né, para o mundo, né? Então foi uma prova onde que fez totalmente a diferença na vida dela. E por 2 vezes ali Noemi disse, né, que ela poderia voltar, que ela deveria voltar, né? E ela se posicionou, né? Foi então um posicionamento de fé, né? E onde que fez toda a diferença. E eu vejo assim, olhando para nossas vidas e acompanhando também assim muitos irmãos, todos nós chegamos nesse momento onde que somos oportunizados, né, a voltar para o mundo ou realmente decidir por Cristo, né? E foi decisivo esse momento para ela. Veja bem, a maneira que a sogra tratou com elas foi de uma segurança, né? E de uma revelação divina fantástica. Porque quem quer Deus, não importa o que você diga para a pessoa. Então, a decisão de Ruth de seguir Deus ficou muito evidente. Não só para ela, não era surpresa, porque dentro dela já estava definido ter a vida com aquele Deus para sempre. Mas como a gente vê assim a tranquilidade de quem tem o Espírito Santo, que jamais vai deixar de capturar as pessoas. Quando Ruth sentiu que a Noemi sentiu que Ruth estava realmente conquistada, capturada por Deus, né? E viu que a outra não estava no mesmo nível, ela precisou fazer aquilo para mostrar a diferença daquele que é chamado para o reino e daquele que não é chamado para o reino. A gente tem que entender isso. Sim. Órfã, né? Isso a gente vê na prática, né, na vida da igreja, né, acontecendo. Quantas pessoas entram, recebem a salvação e vão embora. Não ficam. Porque eles não querem um aprofundamento de relação com Jesus. Eles não sentem necessidade daquilo, entende? E
Na grande parte, Deus também aceita essa vontade de cada um. Mas tem casos que Deus chama que não abre mão daquelas pessoas. Foi o caso de Ruth. Jamais Deus abriria a mão dela, porque havia um plano e um propósito pré-estabelecido para ela se encontrar com Boaz para gerar a linhagem de Jesus. E uma coisa que é interessante também, que até esse momento aqui foi uma vida assim de muito sofrimento, né, de percas, né, de batalhas. E depois desse momento de decisão, né, que eles voltaram, então, que as duas voltaram, começou o desfrute, né? Então a gente vê que quando a gente decide, se posiciona, a gente começa a desfrutar, porque às vezes até o momento a gente está passando por situações de provas, né? E quando chega esse momento de decidir, pode começar o desfrute, que foi como aconteceu na vida delas, né? Sim, exatamente. E veja que tudo é Deus que tá planejando, sem a gente enxergar os caminhos que Ele traçou, entende? Por exemplo, quando a Ruth foi para uma região completamente diferente da sua origem, de sua nacionalidade, de sua maneira de cultuar espiritualmente. Os deuses eram diferentes, era uma raça totalmente misturada, né? Os moabitas eram uma mistura de raças, né? De politeístas, né? Que tinham pessoas que tinham vários deuses, mas nem assim Deus deixou de pensar essa pessoa para dar um exemplo maravilhoso de quem se entrega para Deus. Isso, a gente está o ano passado era o ano da entrega. Muitos perguntaram o que é se entregar para Deus. Olha para Ruth, olha para ela, e mesmo depois que chegou na terra lá, né? Porque veja bem, na época, quando as pessoas ficavam viúvas, elas tinham que viver praticamente mendigando, porque elas não tinham trabalho, elas não tinham marido para trabalhar, para sustentá-las. Era uma situação horrível a vida de uma viúva. Desamparado, né? Desamparado, totalmente. Aquelas pessoas dependiam só de Deus. Exato. Porque mesmo que pessoas fossem tocadas para ampará-las e supri-las, era Deus que tocava. Porque ela viveu numa época em que não havia abundância, né? Havia muitas privações, muitas dificuldades para as pessoas manterem a subsistência. Né? Sim. Tempos difíceis, né? Nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa grande mudança que Deus proporcionou para Ruth e para Noemi após uma decisão. Vamos convidar você que está assistindo com a gente a ficar conosco. Nós vamos para o segundo bloco comercial. Nós vamos ver quem são os investidores do reino que estão aí esta noite participando ativamente com a gente do programa. Sinta-se convidado a se tornar um investidor também. A sua propaganda está rolando aí nos programas da Rádio TV Menorá. Amém. Até depois. Euviretes! É com grande satisfação que informamos nosso novo endereço situado em local de melhor acessibilidade aos nossos clientes. Com instalações modernas, atendimento de alto padrão, passamos a atender na Rua General Arcida Rocha Nóbrega, 1214, Sala 2, Madureira, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em frente ao Hospital do Círculo. No novo espaço, contamos com cabeleireiras, coloristas, maquiadoras, manicures, massoterapeutas e esteticista, além do convênio com estacionamento ao lado, garantindo e melhorando ainda mais o ótimo atendimento que é marca registrada da Elvira Perucas e Mega Hair. Tudo isto sem abrirmos mão daquilo que consideramos mais importante em nossa relação, a confiança de sempre. Venha nos visitar e tomar um cafezinho, agende sua visita conosco. Será um prazer te receber em nossa nova casa.
Um ambiente agradável faz toda a diferença. Conheça Renovar, instalação, higienização e manutenção do seu ar-condicionado e manutenção em máquinas de lavar roupas. Temos também pré-instalação para projetos comerciais e residenciais. Atendimento em Gramado, Canela e região. Ligue agora e agende uma visita. 549-9128-8561. Renovar, o clima ideal para você. Expresso Mania Restaurante, Cafeteria e Sorveteria. Sorvetes, lanches, café expresso e bebidas. Servimos café da manhã a partir das 7h30 e buffet livre e por quilo ao meio-dia de segunda a sábado. Ambiente moderno, climatizado, com TV e atendimento personalizado. Expresso Mania, na Avenida Júlio de Castilhos, 437, ao lado da ACI CDL. Telefone 3261-1492 em Restinga Seca. Você quer dormir bem e ter um sono perfeito? Escolha o colchão certo. A Sono Essencial proporciona uma experiência inesquecível. Com fabricação própria, combinamos qualidade e modernidade. Com isso, temos o colchão perfeito para você e sua família. Entre em contato. WhatsApp 47-98415-9595 ou acesse sonoessencial.com.br. Essencial é dormir bem. O sol é uma fonte de energia limpa, gratuita e inesgotável. Você já pensou em usar esta energia a seu favor? Invista em um sistema de energia solar e economize até 95% da sua conta de luz. Entre em contato 539-8130-8053 ou acesse soltecenergia.com.br. Soltec Energia. Deixe o sol trabalhar por você. A R-Bus é uma empresa especializada em prestação de serviços para a agroindústria. Trabalhamos com montagem, fabricação e manutenção de peças e equipamentos para transporte, secagem e armazenagem de grãos. Atendemos fábricas de rações, indústrias de óleo, usinas de concretos, pré-moldados, moinhos, sementeiras, cerealistas e fazendas. Contamos com profissionais qualificados e certificados em NR33 e NR35. Trabalhamos com manutenções corretivas programadas, corretivas não programadas, preditivas e preventivas. Agende sua manutenção agora mesmo pelo fone 459-8408-0769 e economize tempo e dinheiro. R-Bus, mais agilidade e produtividade para a sua empresa. A Contafisc é representante dos sistemas Questor. Somos especialistas em soluções tributárias para organizações. Atuamos na área contábil e corporativa há mais de 18 anos, ofertando softwares para contabilidades e também de gestão para empresas de pequeno e médio porte aos mais diversos segmentos. Conheça mais de nossas ferramentas. Entre em contato conosco pelo telefone 55-3333-2950. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Contafisc Sistemas. Você já conhece o homeschooling? Homeschooling ou educação domiciliar é praticado pelos pais dentro de casa e os filhos são educados de forma personalizada de acordo com os princípios e valores de cada família. Quer saber mais? Agende a sua orientação jurídica no WhatsApp 43-3424-7884. Doutora Deise Daiane Pereira de Oliveira, advogada homeschooling, especialista em direito de família.
Retomando o bate-papo com o ministro. Parece um livro tão pequeno, mas tem tanto para aprender com esse testemunho, tanto de Ruth quanto de Noemi. E eu queria então falar um pouquinho, Sérgio, sobre essa vida prática de testemunho e principalmente que naquela situação de muita restrição, né, muita fome, Noemi totalmente desamparada, viúva, sem filhos, né, com 2 noras, soube que lá na sua terra Deus estava provendo a prosperidade e lá não estavam passando fome. Então ela voltou para sua terra, para Judá, e lá ela foi amparada. Diz que a cidade se comoveu quando ela voltou. E assim é a vida da igreja, né? Muitos passam e quando eles voltam, a gente se alegra, porque a gente sabe que ali tem alimento. Assim como na igreja do Senhor Jesus, onde nós congregamos, a gente vê uma grande abundância de alimento espiritual, que é a palavra de Deus, muitos livros, muitos seminários. Inclusive, fica a dica para você que está assistindo. Tem um vídeo lá na TV por assinatura, no canal Exemplos Bíblicos, que é Firme Decisão. Fala muito sobre a decisão de Noemi e de Ruth. E incentiva você a também tomar uma decisão, porque essa decisão vai fazer toda a diferença para a nossa designação. Então, falando disso, falando que aqui tem alimento, que ela foi muito bem recebida, fica sempre esse convite, essa esperança nos nossos corações, né, Sérgio? Sérgio é ministro da palavra, já foi presbítero em várias cidades, passaram muitas pessoas, e é uma alegria, né, Sérgio, a gente vê as pessoas voltando desamparadas, como voltou Noemi e Ruth, voltando, necessitando de direção, de trabalho. E no reino de Deus sempre tem trabalho, porque ela foi rebuscar espigas, diz que ela prontamente foi trabalhar. E logo ela foi recompensada. Não pelas pessoas que estavam lá, né, Ed, mas pela provisão de Deus. Deus, através da vida do reino, quer proporcionar para mim e para você uma família, um sustento, alegria, porque o resgatador faz isso, né? Ele provém todas as necessidades. Então a gente gostaria de falar dessa segunda parte do livro, né, Sérgio? Passou a tribulação no mundo, naquela parte onde tem fome, tem muitos deuses, tem confusão, tem desesperança, solidão, né? E voltaram, então, para a igreja, para a vida da comunidade, daqueles que temem a Deus e servem a Deus. Fala um pouquinho para a gente desses momentos de retorno. A palavra não volta vazia, né, Magali? Ela sempre produz alguma coisa na vida das pessoas. E tem pessoas que saem da igreja realmente nunca volta mais, a gente percebe isso, pelo menos no período que eu estou aqui não aconteceu isso. Mas agora nos últimos meses, eu tenho notado que está voltando muita gente que tinha saído de Judá e está voltando, né? E aí a felicidade realmente é muito grande, porque você vê de como Deus cuidou daquele coração, daquela alma, até aqueles anos todos afastados. E ainda Deus tocou o coração deles para retornar para a sua posição no corpo. Trouxe ele para onde a comida realmente tem alimentação, nutrição para ele. Como Deus é amoroso em trazer essas pessoas de volta, né? Porque ocorreu a mesma coisa com Noemi. Noemi saiu em busca de uma melhora econômica e financeira,
porque estava uma crise em Judá, em Belém, e depois inverteu a situação, né? Então, eu acho que era proposital de Deus para que Noemi fosse buscar Ruth. Entende? As dificuldades em Belém, onde vivia ela. Então, ela foi obrigada a sair porque havia uma crise muito grande. E diz que em Moabe tinha prosperidade na época. Estava melhor as condições. E aí Deus, então, levou ela para lá. E ela pensou que foi lá para comer, para morar, para beber. Mas Deus não era só isso que tinha. Deus também tinha uma pessoa escolhida, eleita por Deus para o reino, e que era uma peça importante para Deus cumprir um propósito, né? E o que me chama atenção na vida de Ruth é a humildade que ela expressa, que ela expressou o tempo inteiro, né? Ela nunca contrariou, deu ideia, né, para Noemi, ela nunca foi ousada, arrogante, dizendo que tinha, ou coisa parecida, reclamando da sua situação de viúva. Não, não, não. Ela estava determinada, decidida a se manter fiel ao Deus de Noemi. Que ela nem conhecia, ela chamava o Deus de Noemi, né? Era um Deus que ela não sabia, não tinha visto ainda presencialmente, né? E aí, indo para Judá, me chama a atenção que ela observava as palavras de Noemi e as cumpria cabalmente. Que bom quando um crente, um cristão, tem esse cuidado, tem esse zelo, esse temor, né? Mas por que Ruth fazia assim? Porque ela sentia que não era uma pessoa que estava falando. Aquele falar não era exclusivamente de uma pessoa, mas de uma pessoa que transmitia o falar divino para ela. Isso que... E ela tinha temor no coração. Ela se colocava na posição de humildade. Veja que Jesus, a primeira que ele... Mateus, é que aprendei de mim, que para ser abençoado e ser Rei dos Reis e Senhor da Glória, e para ser abençoado em todas as áreas da vida, tem que ser manso e humilde de coração. Né? Hoje em dia, pessoas entram na igreja, ficam 1 ano, 2 ali, são arrogantes, questionadores, criticam tudo, desmerecem tudo que está sendo feito. E todas as semanas eu tenho essas experiências de manifestação de irmãos imaturos que falam dessa forma. Ficam desrespeitando aquelas pessoas mais maduras, né? Que são mais velhas na fé, né? E que se acham o dono da verdade. Não sei o que eles atribuem essa coisa. Eles não têm humildade, sabe? Como é que eles vão crescer em vida sem esse fator, essa disposição mental de se dobrar diante de um Deus Todo-Poderoso? Né? Ficam julgando pessoas, e aí eu fico pensando, essas pessoas não vão crescer. Essas pessoas não vão ser abençoadas, né? Porque os padrões de ser abençoado estão muito distorcidos na cabeça dos cristãos. E Ruth não era assim. Ruth sabia que a prosperidade estava na fidelidade ao Deus de Noemi. Exato. Ela não abria mão. Olha como ela foi no ponto central da vontade divina. Ela sabia que a fidelidade, o reconhecimento da divindade absoluta e única
iria colocar ela na bênção. Ela não tinha dúvida disso. Sim, porque chegou, ela até comentou com Noemi, né, que ela disse: farei tudo o que você me disser. Isso. Ela tinha certeza, né, que tudo que saía de Noemi, né, ela cumpriria, porque esse Deus, né, que Noemi tinha, poderia sim colocar ela assim em um lugar, né, de acolhimento, um lugar, né, que poderia ser cuidada, abençoada. Então, realmente crer, né, no Deus de Noemi deixou ela próspera, amada, resgatada, né? Sim. Aí você repara mais coisas. A luz que Noemi emitia adentrava no íntimo daquela alma. E ela sentia Deus e não uma mulher falando. Isso é sobrenatural. Hoje, se a gente perceber, você está numa sala, entra uma pessoa perturbada, amargurada, você sente as radiações negativas. A gente sente. Só em tu olhar para a pessoa com a testa franzida, parece uma lavoura de batata, né? A terra toda arada, porque a pessoa está mal-humorada, a pessoa está de mal com tudo, com a vida, tá lá, não tem alegria, só tem crítica, murmuração, reclamação. Então, a pessoa sai da sala e aquela energia ainda fica ali por um bom tempo. Porque tu tem que orar e colocar um louvor para limpar. Ela descarrega ali a caçamba e, e deixa um horror de coisa ruim ali, né? Aí daqui a pouco, passa umas horas, entra outra pessoa. Pessoa mansa, humilde, temente a Deus, portador de um fluir de Deus. Uma pessoa que está de bem com Cristo, tem confiança em Deus, tem fé. A atmosfera muda completamente. Aquilo vai adentrando no teu coração e tu vai sentindo coisas boas, né? Tu começa a sentir confiança, leveza, paz, fé, né? Tu se sente bem, parece assim que tem um magnetismo que atrai. Aquilo não é da pessoa, aquilo é Deus que está fluindo. Assim como a carne estava fluindo no anterior, né? Tem uma diferença imensa. E lendo o livro de Ruth, a gente vê, né, Sérgio, que quando elas chegaram em Belém, muitas pessoas ali emanavam essa energia, né? A gente vê ali toda a descrição do povo com elas, a postura e o tratamento benigno de Boaz para com Ruth, né? E não só para com Ruth, mas eu creio que com todos os outros segadores ali também, né? Dando instruções e ao mesmo tempo com muita liberdade, porque ele orientou a Ruth de ficar naquele campo, de trabalhar para ele, porque ele iria cuidar dela, né? De que ela não fosse para outro campo. E o que é interessante é que ele disse que fique com as minhas servas, né? Então a gente vê, né, que tinha amparo, né? Boaz é Cristo, né? E aí, então, quando chega na vida da igreja, Jesus diz: fica aqui com os meus servos, né, que eles vão cuidar de ti para que o devorador, né, tentador, não te leve. Veja, me chama a atenção outra coisa, que Boaz tinha uma idade bem avançada em relação a Ruth, né? Eu não sei quantos anos, mas era muita coisa, né? Então, quando Boaz colocou os olhos nela, ele já se vinculou a ela, gente, né? Foi, no mundo chamam de amor à primeira vista. A gente vendo assim os livros históricos também, não só a Bíblia, a gente vê que algo chamou a atenção dele, a parte espiritual e a parte subjetiva dela, foi o que atraiu o Boaz para ela. Não foi o quadril dela, a altura dela, os olhos dela, os adornos, porque ela se vestia de uma forma muito singela, eu creio. Sim. Né? Com certeza. Sim, ela devia cobrir os quadris, né?
Com certeza, né? Então, quando o Boaz colocou os olhos nela, sentiu uma pessoa de Deus, uma pessoa espiritual. E digo, mas não é fácil de achar isso. Deus mandou essa pessoa para cá. E aí todo mundo sabia que ela era uma moabita. Isso não fez nenhum bloqueio no fluir dos interesses de Boaz por ela. Isso me chama a atenção. Porque se fosse um cara legalista, um cara lá religioso, digo, não, sai para lá que tu é da raça pagã, não quero nem te enxergar aqui. Não sei o que tu veio fazer em Judá. Não. Inclusive, desculpa interromper, mas inclusive aquele que tinha prioridade para fazer o resgate, creio que era um legalista, porque ele achou um absurdo ter que casar com uma moabita e abriu mão de todos os benefícios, né? Sim. Não, por favor, Boaz, resgata você, Deus que me perdoe. Era uma religiosidade misturada com domínio avarento. As duas coisas. Então ele olhou para ela e não enxergou Deus nela, mas Boaz enxergou. Sim. E o que atraiu e vinculou Boaz a uma jovem foi realmente o lado espiritual dela, que emanava Deus para ele. Ele sentia Deus de longe nela, os movimentos dela, a postura dela, né? O comportamento dela, tudo ministra. A gente não precisa falar para enxergar uma pessoa que tem Deus. Tu não precisa ouvir a pessoa, você só precisa olhar para aquela pessoa e você vê se aquela pessoa tem vínculos com Deus, se ela é temente a Deus. Uma pessoa que está no espírito, ele percebe logo isso. Então Deus, quando levou Ruth para lá, já moldou Ruth desde o ventre, eu creio, para aquele momento, que os movimentos, o caminhar, a postura, a maneira de se comportar agradava tremendamente ele. Então Deus sabe como mandar uma pessoa para agradar, por exemplo, o rei Assuero. Né? Olha, tinha lá muitas mulheres fisicamente mais bonitas que Esther, mas ele se encantou foi com a Esther. Né? Por quê? Porque é também da parte mansidão e humildade, temente a Deus, uma mulher espiritual. Né? Então, como Deus sabe preparar para aquilo que você vai se sentir bem, que você vai gostar, que vai te realizar. Deus prepara essas pessoas. Hoje os casamentos não são feitos nesses critérios, infelizmente, né? Sim. Mas as pessoas ficam olhando a aparência, a posição econômica, social da pessoa, a cultura. Tem que seguir Deus, gente. Você tem que procurar quem é espiritual, quem é que Deus está mandando para você aquela melhor pessoa. Ou seja, para você ter dificuldades, quebrantamento, não importa. É a pessoa que Deus tem para você. Achei tremendo. Enquanto tu compartilhava, ministro, sobre essas virtudes, né, nessas mulheres, me vinha muito essa dica para você que está assistindo e que está como Boaz aí, disponível, querendo servir o Senhor, de observar, né, a conduta, porque um homem espiritual observa a conduta espiritual do próximo. E o casamento, no caso de Boaz, não era apenas para o desfrute dele, mas havia um propósito de estabelecimento de reino, de linhagem, de descendência, né? E isso tudo Deus prepara, né, Sérgio? Então, fica a dica para os solteiros aí colocarem em oração, que Deus possa abrir os olhos e nós olharmos as virtudes de Cristo nas pessoas que Deus coloca ao nosso redor, né? Até porque hoje, se a gente for avaliar a questão física, tá tudo tão igual. Né? As mulheres estão usando os mesmos padrões, não só de roupagem, mas hoje já está muito além disso. Eu estava assistindo um programa e o ministro falava, né, que aquele vazio
faz a gente buscar uma boca maior, um cabelo diferente, né? E a gente vai modificando até essas feições. E aí a gente acaba se perdendo por causa da carne. Então precisamos aí buscar essas virtudes espirituais. Humildade, mansidão. E investir na nossa vida espiritual, né, Sérgio? E veja bem, um outro detalhe, só para fazer um fechamento no que eu vinha falando. Quando Noemi disse como ela devia fazer a abordagem conclusiva para a conquista, ela disse, destapa os pés e deita nos pés dele. O que é aquilo? Auxílio é demonstração, né? Por comportamento de que o auxílio idôneo estava chegando para ele. Né? Porque ela estava debaixo da autoridade do cabeça. Aquela posição. Ela não se chegou e deitou do lado, que seria uma indecência e uma impetuosidade carnal. Ela chegou pelos pés, mostrando a sua humildade, a sua submissão, e mostrando que não estava ali para competir, para atrapalhar a vida dele, mas para cuidar dele e auxiliar ele de forma idônea, que é seguindo os preceitos de Deus no dia a dia para servir o marido. E não interferir. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, ela poderia, muito bem sendo uma moabita, entender que aquele casamento com aquele homem que tinha posses, né? Ela ia se tornar uma Cinderela. Eu quero agora ser a madame, né? Porque o cara tem dinheiro, agora eu vou aproveitar a vida, vou viajar, vou comprar os melhores vestidos, vou nos melhores restaurantes. Não, ela não estava preocupada com isso. A preocupação dela é espiritual em servir ele, auxiliar ele, completar ele. Muito bom. Bom, o que é bom, né? Passa, a gente nem vê. É um livro curto, acabou. Acabou a história. Estamos chegando ao fim, mas eu estava aqui acompanhando aqui, através do Face aqui, muitas mulheres aqui, muitas ouvintes, fizeram vários relatos aqui e ficaram assim muito edificadas com o testemunho de Ruth, e creio que essas irmãs vão buscar então se inspirar em Noemi e Ruth, né, para poder auxiliar então os seus maridos. Sérgio, estamos terminando, a gente precisa que tu se despeça aí, né, dos nossos ouvintes, e a gente fica muito grato com a tua presença aqui. Vamos convidar toda a audiência, vocês aí estar em Caxias do Sul agora na sexta e sábado, ou só no sábado, né? Eu até penso que vai faltar lugar bastante. Estaremos lá, né, Ed? Isso aí, igreja. Eu acho que tem um salão anexo ali, um saguão anexo ao salão, né, principal, que eu acho que vai ter que botar ali uma tela de TV e uma caixa de som, porque não vai dar lugar para todo mundo naquele salão lá. Vamos lá rebuscar as espigas. Bom, mas depois que eu fiquei sabendo que tem países que o culto dura 4 horas e todo mundo senta no chão, eu estou tranquilo, nós estamos assim muito bem acomodados. Estamos sim, com certeza estamos, né? Jesus cuida muito bem da gente aqui. Amém. Igrejinha vai estar lá, e creio que muitas cidades vão estar lá também. Deus tem preparado coisas maravilhosas nessas reuniões e nesses encontros. Deus abençoe a todos vocês. Boaz vai estar lá, viu? Amém. Boa noite, com então, certeza. Sérgio. Tchau. Tchau. Mais um programa, então, encerrando nessa noite. Até quinta-feira, então, né? Até com quinta-feira. Casais Perdoados, então. E amanhã, Café com Cristo. Amanhã às 8 horas, ao vivo, Café com Cristo. Até então, o próximo programa aí. Você ouviu, pela rádio Menorá, o programa Pela Fé. Pela Fé.